Há séculos, um homem chamado Davi escreveu essas palavras, não de um trono, mas de um campo de batalha. Não em um dia de glória, mas em meio ao caos, à dúvida e ao medo. Davi não era apenas um rei. Era um homem que conheceu o silêncio das noites solitárias, que sentiu o peso da incerteza e o frio da perseguição. E ainda assim, encontrou luz onde outros viam apenas trevas. Porque o Salmo 27 não fala apenas de fé, fala de resiliência, de confiança quando o mundo desaba, de um coração que aprendeu a esperar, mesmo quando tudo parece perdido. Davi descobriu algo que poucos entendem, que a verdadeira coragem não é a ausência do medo, é a decisão de seguir, mesmo tremendo. O chamado no silêncio. Antes de ser rei, Davi era apenas um pastor. Um jovem cuidando de ovelhas nas colinas, esquecido pelos homens, mas visto por Deus. Enquanto outros o ignoravam, Deus o treinava. Na solidão do campo, Davi aprendeu a lutar contra leões e ursos, não por glória, mas por fidelidade. E é assim que Deus trabalha. Ele forja gigantes no anonimato. Ele prepara reis em lugares que ninguém valoriza. Talvez você também esteja aí, em silêncio, cuidando das suas ovelhas, fazendo o que ninguém vê, batalhando guerras que ninguém entende. Mas ouça bem, é nesse silêncio que Deus está te treinando. Cada desafio é um ensaio, cada ferida um lembrete, cada espera uma preparação. O chamado no silêncio. Antes de ser rei, Davi era apenas um pastor, um jovem cuidando de ovelhas nas colinas, esquecido pelos homens, mas visto por Deus. Enquanto outros o ignoravam, Deus o treinava. Na solidão do campo, Davi aprendeu a lutar contra leões e ursos, não por glória, mas por fidelidade. E é assim que Deus trabalha. Ele forja gigantes no anonimato. Ele prepara reis em lugares que ninguém valoriza. Talvez você também esteja aí, em silêncio, cuidando das suas ovelhas, fazendo o que ninguém vê, batalhando guerras que ninguém entende. Mas ouça bem, é nesse silêncio que Deus está te treinando. Cada desafio é um ensaio, cada ferida um lembrete, cada espera uma preparação. Quando os gigantes aparecem. Um dia, Davi ouviu falar de um gigante chamado Golias, e enquanto todos fugiam, ele se levantou. Não porque era o mais forte, mas porque confiava em algo maior do que a força humana. Davi entendeu que fé não é ausência de risco, é coragem com propósito. E ele correu em direção ao gigante, com uma pedra e um coração cheio de fé. E quando a pedra acertou o alvo, não foi apenas o gigante que caiu. Caiu também o medo, a dúvida e tudo que tentava impedir o plano de Deus de se cumprir. Mas a história de Davi não acaba ali. Porque depois da vitória veio a perseguição, depois da aclamação veio o exílio. E é aí que muitos desistem. Mas Davi não desistiu. Ele escreveu: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. A noite escura da alma. Há momentos em que Deus parece silencioso, em que oramos e não ouvimos resposta, em que a solidão pesa e o futuro parece distante. Mas é nesse silêncio que ele fala mais fundo.
Davi conheceu esse silêncio. Fugindo de Saul, dormindo em cavernas, ele aprendeu que a fé verdadeira não depende de circunstâncias, depende de presença. A presença de Deus não muda o cenário, muda o coração de quem está dentro dele. E foi ali, no esconderijo, que Davi escreveu as palavras que atravessariam os séculos. O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? A voz que nunca cala. A vida de Davi nos lembra de algo poderoso, que a fé não elimina as batalhas, mas transforma quem somos dentro delas. E quando tudo parecer perdido, quando o medo gritar alto, lembre-se disso. A luz que te guia nunca se apaga. Ela pode estar escondida atrás das nuvens, mas ela ainda está lá. Deus ainda está lá. E se Ele sustentou Davi, Ele também vai sustentar você. Conclusão. O Salmo 27 não é apenas uma oração antiga, é um convite. Um lembrete de que a fé verdadeira não é gritar quando tudo está bem, é sussurrar, eu confio, quando nada faz sentido. Davi aprendeu a não fugir do medo, mas a atravessá-lo com fé. E talvez seja isso que Deus quer de você hoje. Não que entenda tudo, mas que confie, mesmo sem entender. Porque um dia, quando olhar para trás, você vai perceber que as batalhas mais difíceis foram aquelas que te ensinaram a brilhar no escuro. E a luz que guiou Davi é a mesma luz que te guia agora. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 27, 1. Nunca se esqueça disso. A luz nunca te abandonou. Ela apenas estava te preparando para reinar sobre o que antes te assustava.